Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que vieram prestigiar esse evento, vieram trocar conhecimento, trocar experiências aí com diversas outras empresas de diversos setores da indústria, né, mas com um objetivo único, né, independentemente do formato do que cada um entrega lá na ponta, né. Teve gente aqui, tem gente vindo de outros estados, tem gente vindo de fora. Então, muito obrigado por terem feito essa mão, né, que é se locomover hoje quando é tão fácil, né, ficar só no remoto, né? Mas também agradecer aí o pessoal do Instituto Ling por estar disponibilizando esse espaço tão legal, esse ícone da arquitetura aqui no Rio Grande do Sul, né, para esse evento. E a todos que estão nos vendo no LinkedIn, né, diretamente ao vivo. É ao vivo mesmo, tá, pessoal? Não tem botãozinho de voltar, né? Então não dá para voltar, então cuidem, aproveitem bem, porque se passar um cara pelado aqui, ou se o Will Smith der um tapa em alguém daqui a pouco, vocês vão perder. Tem que ficar de olho. Beleza? E assim, eu queria só comentar, né, um sentimento, né, que pensando o que um evento desses traz, né, e realmente, assim, pessoalmente, é um sentimento de muita felicidade, porque, querendo ou não, uma empresa, para a gente, é como um filho, assim, né? A gente está há 10 anos nessa estrada e a gente vê as coisas acontecendo e vê que as coisas vêm evoluindo bem, né? E é que nem um filho, a gente sabe assim, olha, já chegou numa idade ali, não foi para as drogas, não tá fazendo coisa ruim, tem um caminho certo para seguir daqui em diante. Então, a gente está bem confiante com isso e ficamos felizes que o esforço, né, para fazer crescer essa criança, salvas todas as analogias aí e distinções que tem que ser feitas com o filho de verdade, mas assim, o cuidado, né, que a gente tem para estar aqui, e esse cuidado se representa muito nessa nossa vontade de unir, né, os nossos clientes, unir todos os clientes, todas as pessoas que também têm interesse nas soluções, dentro de uma comunidade só. É por isso que a gente se propôs a fazer esse evento lá atrás, né, e com o foco justamente de não só expor na vitrine o que tem de melhor do que a gente está cultivando, mas ter um espaço para todos trocarem, né? Então, é isso que a gente está propondo, e muito obrigado a todos novamente. E agora, né, vocês devem ter notado que a gente teve uma mudança na nossa marca, no nosso nome, né? Então, agora a gente não é mais Neo Engenharia de Produção, a gente é Neo Digital Industries, né? E esse Digital Industries é o decodificador da marca, né? A gente aprende essas coisas com o pessoal do marketing, né? Então, tem a marca e tem o decodificador, tem as taglines, tem um monte de coisa. E por que isso mudou, né? Vocês vão entender, na origem era engenharia de produção. E a gente pensa assim, pô, decodificador é engenharia de produção, né? Engenharia de produção, às vezes, é um negócio que é um código para o pessoal entender o que é realmente a engenharia de produção, né? Quem sabe, quem já vivenciou, quem é do meio, sabe explicar, mas, assim, do outro lado, eu tenho certeza que muitos engenheiros de produção aqui ainda tem aquela tia que ainda não sabe o que exatamente um engenheiro de produção faz, né? E nosso berço, nosso nascimento é na engenharia de produção. A gente cresceu dentro da engenharia de produção, para quem não conhece, né? Dentro do curso de engenharia de produção da Federal, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente notou que, cara, engenharia de produção é difícil de definir, mas assim, o que a gente faz, o que a gente nasceu, é engenharia de produção na veia. Porque a PS, assim, a gente está falando de soluções para otimizar processos, né, que já é a base do que a gente busca fazer. A gente
está falando de soluções que vão buscar reduzir custo, vão buscar melhorar nível de serviço, tem sinergia também com outras práticas da engenharia de produção, do Lean, né, ferramentas de Kanban, ferramentas de teoria das restrições. Então, tem uma sinergia toda com uma série de conceitos da engenharia de produção. Então, isso fez muito sentido nesse nosso nascimento, se conectar com a base do nosso curso e com o que a gente efetivamente faz nas fábricas, né? Mas o que a gente notou com o tempo, né? Que a gente precisava dar um passo a mais. Aí, está aqui, ó, até uma lembrança aí de 10 anos atrás, numa apresentação do Alexandre e minha. O tempo passa, né? A gente vai perdendo os cabelos, as coisas vão mudando, mas o legal é a gente lembrar de como tudo começou e como essas coisas vão se transformando até a gente chegar no dia de hoje aqui, né? E a gente se deparou com uma coisa, assim, a gente trabalha muito com a programação, trabalhava muito, né, com o scheduling, né? E a gente viu assim, cara, mas muitas vezes essa bola não desce redonda, né, para a programação de produção. Existe uma etapa de planejamento ali que a gente precisa trabalhar ela bem, né? E às vezes a gente olha assim, né? Pô, a N-Plan foi lançado ano passado, 2023. Pô, um negócio super recente. Cara, não. A empresa estava na garagem desde 2017. Isso aqui é uma foto de 2017. A gente fazendo um design thinking, um trabalho em cima do entendimento de como é que seria essa solução, como é que seria uma solução para planejamento de produção lá em 2017. E ela só veio a nascer, não foi 9 meses, foi 6 anos depois, oficialmente, né, em 2023. Né? E o que a gente notou, né, quando a gente viu que a gente precisava dar esse passo? Né? As soluções, né, mais tradicionais de mercado, elas acabam sendo muito descoladas da realidade, porque a gente trabalha com algumas simplificações nos modelos, nos sistemas, que fazem com que a gente não consiga representar o que realmente acontece na fábrica, mas também eu estou numa etapa muito anterior, então eu também não consigo ser confrontado com os planos que eu defino, então é muito difícil eu ter um tipo de confrontamento do que foi planejado com o que depois foi programado, com o que depois foi para o chão de fábrica. Então, isso, de uma certa forma, deixa o setor num conforto, e a gente acreditou que isso daí não era certo, e o certo era a gente ter uma solução que seja simples e tenha uma experiência de uso simples, mas que, por trás, a gente consiga abranger, né, todas as complexidades, as necessidades que têm os clientes. Né? E assim surgiu o N-Plan. Né? O Alexandre vai falar mais sobre isso, então fiquem atentos aí. Apresentação ainda pela manhã, como uma solução voltada, né, para o planejamento de produção no seu core, mas também, quando a gente entrou nisso, a gente viu, tá, mas não é só produção. Eu produzo para quê também, né? Muitas vezes a gente tem que produzir para estoque, tem que ter estoque de produto acabado, de semi-acabado, de matéria-prima. Né? Então, a gente também tem que saber definir, gerenciar os nossos níveis de estoque. Né? Dizer assim, cara, eu vou produzir aqui para esse estoque, mas eu não tenho capacidade. Tá, então eu vou trabalhar com uma cobertura menor nesses itens aqui, que são menos críticos, maior nesses outros. Né? A gente começa a balancear. Não tem como descolar o planejamento do estoque com o planejamento da produção, porque uma coisa vai inferir na outra. Né? Então, dessa forma, a gente identificou isso e definiu também se trabalhar com o inventory, com as políticas de estoques, com as definições, uma análise dos perfis de demanda e segmentação dos produtos e definir para que a gente vai produzir, e daí a gente consegue realmente produzir isso na solução de planejamento de produção do N-Plan. O Alexandre vai falar um pouquinho mais disso aí também depois, mas a gente acabou abrangendo isso em 3 níveis, que vai desde o nível do planejamento de estoques, do inventory, passa pelo S&OP, porque muitas vezes o pessoal precisa de uma solução mais realmente mais high level para o processo de S&OP, e tem empresas que precisam ir até lá
a hora que eu passo a bola para a programação, que é eu tenho que gerar as ordens e eu tenho que mandar isso para uma programação diária, né, dentro do APS, dentro do scheduling. Então, a gente trouxe esses 3 níveis aí de solução para justamente abranger bem, e até para não ter nenhuma frescura aqui em relação a mas como é que é o posicionamento da ANEEL e tal, a gente deixou os preços até bem abertos aí em relação aos valores de entrada de cada uma dessas soluções hoje no mercado, né? Mas, assim, você vai perguntar, tá, mas e a demanda? E a demanda, Diego? E a demanda que está lá atrás, que começa tudo? Cara, aí a gente não tem parceiro melhor, parceiro mais ideal do que a Planera, para justamente trabalhar com toda a parte de planejamento de demanda, forecasting, né, e orquestração do workflow de S&OP, que compõe toda essa etapa de planejamento, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter, com as nossas soluções e com os nossos parceiros integrados, a gente percorrer toda a etapa de planejamento. Então, planejamento, check, né? A gente conseguiu trabalhar bem com os 2 P's ali, né, do PPCP, e a gente avançou nesse sentido. Porém, a gente tem uma coisa que sempre nos incomoda, né, em muitos projetos também de programação de produção. E agora, José? A execução não pode estar desconectada do plano. Quando a gente desce lá para baixo, muitas vezes a gente vê esse problema em muitas empresas. Pô, eu não tenho tempo de processo, eu não tenho uma curacidade do meu roteiro de produção, eu não tenho monitoramento, não sei qual que é o meu OEE, não sei qual que é a minha disponibilidade, eu não tenho uma série de informações sobre a minha execução para retroalimentar a programação. Isso a gente sabe que não é necessariamente um empecilho obrigatório, mas isso incomoda muitas vezes e é um ponto que a gente decidiu atuar também, né? A gente vê gaps na execução de coleta de dados muito manuais, né, também que geram uma falta de assertividade nesse controle. A gente sabe, né, o pessoal vai acabar apontando lá o que for mais interessante para aquele turno, né, se depender de botar na mão isso daí. Projetos de controle de produção também muito complexos, a gente acaba tendo que olhar isso de uma forma muito megalomaníaca, né? Para não dizer outra coisa, quando a gente olha para esse tipo de projeto, e muitas vezes a gente quer só solucionar um problema de produtividade, um problema de controle, né, de execução. Então, a gente estava procurando justamente uma solução mais prática, mas também robusta, né? E daí, nesse sentido, a gente foi analisar, qual que é todo o escopo de MES? E aqui eu peguei o mais clássico, que é o MES 11, que são os 11 elementos aí que compõem a solução MES. Esses caras aí, da Mesa International, esses caras aí fizeram, até estava falando com o pessoal aí antes, eles fizeram várias novas versões aí, né, de o que é o MES exatamente. E daí, cara, começa a ter a última versão agora, mais recente, é um eixo tridimensional com uma roleta, escolhe o que quiser, tudo está dentro do universo de MES, né? Não tem mais uma definição muito clara, mas assim a gente sabe que a gente está falando dentro da execução da produção e que a gente tem uma série de elementos aqui mais vitais, né? E desses elementos vitais a gente decidiu atuar em cima de aquilo que influencia a performance, aquilo que influencia o monitoramento, a coleta de dados, né, de uma maneira simples. A gente não se enxerga como alguém que vai trabalhar com uma solução de MES completa, porque isso já tem outras empresas que fazem. E, dessa forma, nós estamos trabalhando dentro do core, o que a gente chamou de core, né, do MES, que é a solução de OEE, né? A gente já trabalha com programação fina, né? Então isso já está dentro do APS, que está dentro do nosso escopo de atuação. E, por fim, se a pessoa precisa, eu preciso ter rastreabilidade de materiais, eu preciso trabalhar com qualidade, manutenção, cara, daí temos parceiros aí como a EFACT,
como a Siemens, que trabalham com soluções completas, né, para abranger todos esses pontos. Mas, muitas vezes, a gente precisa captar essa informação, levantar, saber a disponibilidade de máquina, saber o nosso OE, alimentar isso na nossa programação, no nosso planejamento, para entender melhor a nossa capacidade, o que a gente pode produzir ou a gente não pode produzir. Então, nesse sentido, a gente está trazendo aí para o Brasil a solução da Evocom, agora oficialmente um lançamento, que é uma solução da Estônia, a sociedade mais digital do mundo. Aí, quem quiser ver uns reportagens, uns Instagrams, aí é bem legal ver como que é o dia a dia lá, tirando frio. E eles são baseados lá, mas eles já têm mais de 12 anos de experiência, atuam em diversos países, com muita capilaridade já, e nós estamos representando eles aqui no Brasil com essa solução. Se vocês quiserem conferir, ela está ali, no cantinho tem um stand ali, o Willam, o Lucas, o pessoal pode apoiar vocês ali para entender um pouquinho mais de como é que ela funciona. E é muito simples, toda a solução ela trabalha em cima de user experience para que seja muito fácil uma pessoa, uma empresa adotar essa tecnologia e conhecer melhor a performance que se tem no chão de fábrica de fato, né? Então, beleza, aqui a gente está trabalhando com execução de produção, né? Mas, assim, a fábrica não funciona sozinha. A gente sabe que tem outros elementos que acabam definindo essa orquestração da nossa produção, o nosso atendimento, né, de ponta a ponta. E daí a gente entra na logística, né? Na logística, a gente também identificou diversos gaps, né, e oportunidades das empresas melhorarem no que diz respeito a uma série de informações. E a gente vai ver, começar lá por onde a gente começa, lá no pessoal que a gente conhece de PCP, né? Falta de transparência na cadeia produtiva. O que é um exemplo disso muito prático? Quem que não tem, pelo menos uma pessoa, dentro da sua indústria, que faz follow-up de fornecedor? Que faz follow-up com os fornecedores, com toda a cadeia produtiva, e como que isso normalmente é feito? É por e-mail, normalmente, né? É por e-mail, é uma planilha compartilhada, ou são sistemas que não se conversam, né? Então, a gente identifica um problema muito grave de transparência na cadeia, da gente conseguir fazer com que a cadeia reaja, né? E daí isso impacta no segundo ponto, que é a agilidade, que consiga reagir, consiga ter agilidade em momentos que nós vemos que a gente precisa mudar a rota, né, do que a gente está fazendo, né? A gente vê muitos casos aí de indústrias que acabam tendo que parar por falta de materiais, ou tem que refazer uma programação de produção em cima da hora porque faltou material, mas, cara, a gente já podia saber isso antes. Se a gente tivesse essa informação automatizada, a gente já poderia ter feito isso de uma maneira menos custosa, né, para o chão de fábrica, para o cliente, de antemão, né? Então, conectar a logística, né, seja de inbound, seja de outbound, com a produção, faz com que a gente possa realmente orquestrar todo o processo, né? Por isso que a gente tem ali até a nossa campanha de botar uma orquestra dentro da fábrica, porque é justamente o nosso ímpeto, né? E isso daí, além, né, de transparência e agilidade, baixa disponibilidade de dados. Já que está tudo fora, está tudo desconectado, a gente não tem dados e a gente não consegue automatizar esse processo, a gente acaba tendo uma série de custos, né, derivados disso, né? Custo de multa por tempo de pátio, multas por atraso, né? Problemas de produção mesmo, né, que são afetados, e acaba que, como a gente não tem gestão sobre isso, às vezes a gente nem sabe o custo que tem ali por trás. Mas, se a gente for olhar o custo logístico de muitas das empresas, é uma conta que pesa no final do mês, né? Então, quanto que a gente gostaria de atuar em cima disso e realmente sincronizar, foi o nosso motivador para trazer também essa solução,
dentro do nosso portfólio, né? Então, o Siemens Digital Logistics, a solução da Siemens trazida da Alemanha, é uma solução já com mais de 20 anos aí de experiência. Eles têm mais de 100 mil empresas conectadas dentro da sua plataforma. É 100% cloud, conecta, colabora, né, com fornecedores, com operadores logísticos, com as indústrias, e trabalha desde planejamento e otimização, que daí a gente vai ter uma série de módulos aí, né, para a gente ter mais visibilidade, para a gente otimizar a malha logística, definir onde botar CD, definir onde botar fábrica, né, fazer uma série de pontos que estão no nível de planejamento e também execução. E esse é o foco que a gente está dando agora, é na execução, porque justamente a gente precisa ter esses processos mais conectados, ter dados, né, para que depois a gente possa trabalhar em cima de um planejamento para otimizar isso, né? Muitas vezes, sem dados, a gente não consegue daí, trabalhar em cima, né, desse planejamento. E aqui a gente fala desde o inbound, outbound, controle, gestão de docas, também a parte de fretes, também, né, custos de fretes e pedidos de compra. Então, isso aqui está dentro da plataforma EX4, também é uma novidade que a gente está trazendo esse ano, faz parte dessa transformação, né? E, com isso, pessoal, a gente está caminhando com o nosso portfólio, vindo desde lá do planejamento, né? Passando pela programação, que foi da onde a gente nasceu, e chegando na execução de produção, na execução logística também. Então, dessa forma, a gente acabou se transformando da engenharia de produção para Digital Industries, porque a gente está com uma abordagem digital para toda a indústria, né? Então, esse foco acabou trazendo essa novidade. E eu vou compartilhar com vocês aqui, para fechar, um videozinho que representa um pouquinho. Os problemas da sua indústria são tantos que é difícil saber por onde começar a resolvê-los. Existem muitas opções para iniciar sua trilha digital, mas encontrar a ideal não é uma tarefa fácil. As soluções tradicionais podem ser muito genéricas, não se integrar e ainda por cima dar muita dor de cabeça na sua implantação. A Neo, por outro lado, oferece um conjunto de soluções tecnológicas e parceiros integrados que simplificam o planejamento da sua cadeia de suprimentos, do início ao fim. Desde o planejamento estratégico e tático de longo prazo, até a programação detalhada e a execução ágil de curto prazo. E vamos lhe mostrar como. Tudo começa pelo planejamento. A Neo e sua rede podem contribuir desde a previsão da demanda e os demais processos que compõem o seu S&OP ou IBP. Isso se estende ao planejamento de estoques, onde garantimos a disponibilidade de produtos ao melhor custo. Além disso, coordenamos o reabastecimento e distribuição de estoques, promovendo também a colaboração eficiente entre os membros da sua cadeia. Usaremos a tecnologia para apoiar a sua gestão e, através da avaliação da sua capacidade finita de produção, facilitar as decisões de investimentos de longo prazo. Nossas soluções irão criar planos viáveis, considerando as restrições reais dos seus recursos e sincronizando o planejamento de compras com os momentos exatos de necessidade dos materiais. Assim, a bola chega redonda na programação de produção, onde você poderá dimensionar mão de obra, ferramentas e demais recursos para cada período. Gerará ordens de produção e compras automaticamente nos tamanhos e momentos certos, atualizando-as e despachando-as de forma ágil, para que sejam sequenciadas pela solução líder mundial em programação fina, com heurísticas inteligentes moldadas pela Neo para a sua necessidade específica, ao mesmo tempo em que a sua produção estará sincronizada com seus estoques e a chegada de materiais, a qual poderá ser monitorada em colaboração com seus fornecedores e parceiros logísticos. E no momento em que a realidade se impõe e você precisa melhorar sua execução, você poderá contar com a Neo também. Nossas soluções ajudam você a entender e melhorar a eficiência dos seus recursos com monitoramento em tempo real. Os dados da sua execução são armazenados na nuvem e comparados com seus planos de produção, oferecendo uma visão clara do seu desempenho e simplificando decisões do dia a dia. Nossa plataforma conecta toda a gestão logística, do inbound ao outbound,
integrando sua indústria, fornecedores e parceiros, e permitindo um gerenciamento preciso dos transportes até o cliente final. Dessa forma, você ganha visibilidade total da sua cadeia de suprimentos, podendo identificar e corrigir rapidamente qualquer desvio. A NEO está preparada para ser a sua parceira estratégica e digitalizar a sua supply chain para gerar resultados. Você está preparado para o próximo passo? Beleza. Então, isso foi uma maneira que a gente encontrou aí de explicar o que a gente faz aí de ponta a ponta. E, para encerrar, gostaria de agradecer a presença de todos aí, dizer que aproveitem bastante o dia. A gente vai começar agora com as apresentações de verdade, né? As apresentações que todo mundo quer ver, os cases. E muito obrigado, pessoal.